A União Europeia é um projeto de unificação dos países do continente europeu. Um projeto que, apesar de recente crise na zona do euro, parece estar dando certo, embora ainda inacabado e com grandes desafios a enfrentar. Ele visa recuperar a posição de destaque do continente no mundo, criando uma das grandes potências deste novo século, junto com os Estados Unidos, a China e talvez o Japão e a Rússia. Contudo, por enquanto, a União Europeia não representa toda a Europa, nem mesmo a totalidade de sua parte mais desenvolvida, a ocidental. Na verdade, quando olhamos o conjunto de terras chamado Velho Mundo, a Europa, do ponto de vista físico-geológico, vemos apenas uma península da Ásia. Contudo, do ponto de vista histórico-social, ela é um continente com traços específicos, pois ao longo do tempo, séculos ou mais de um milênio, desenvolveu uma cultura que a diferencia inteiramente da Ásia. Foi lá que nasceu a chamada civilização ocidental, baseada no alfabeto latino, nas regiões judíacas cristãs e na intensa valorização do progresso e desenvolvimento material. A União Europeia é considerada o mais importante bloco econômico da atualidade, fato que se deve-se não somente aos países desenvolvidos econômicos de seus países, mas também à grande importância política de seus países membros. Trata-se, afinal, de uma união entre a maior parte dos principais atores internacionais da atualidade e também da boa parte da história do capitalismo, tais como a França, Reino Unido, Alemanha, entre outros. O processo de formação da expansão da União Europeia ocorre desde os meados do século XX, muito embora houvesse discussões em torno de uma congressão desse tipo no continente desde o século XV. Assim, algumas razões históricas, econômicas e aproximadamente geográficas dos países membros da União Europeia contribuem para que a integração de seus representantes seja exatamente avançada de forma a alcançar quase uma unicidade territorial sobre vários pontos de vista, muito embora as populações dos países mantenham preocupações em preservar as identidades nacionais. Um fato importante sobre a União Europeia é a séria tentativa de corrigir as desigualdades nas suas regiões do seu continente, procurando sempre promover o desenvolvimento dos países mais atrasados. E na década de 60 e 70, muitos diziam que isso não beneficiaria os países menos desenvolvidos e beneficiaria somente os países mais desenvolvidos, que na época resumia-se a França e a Alemanha. Mas ao decorrer do tempo podemos ver que isso não passou de uma ideia falsa. A União Europeia tem uma política regional onde os países menos desenvolvidos recebem mais ajuda e mais verbas provenientes desse bloco. Isso favoreceu sobretudo a Espanha e a Irlanda, que já foram os dois países menos desenvolvidos da Europa Ocidental e nesses últimos anos evoluíram bastante na questão econômica. E hoje são os países bem desenvolvidos, com uma indústria moderna e dinâmica, além de excelentes avanços nos setores de turismo, informáticas e telecomunicações. Também Portugal e Grécia se modernizaram bastante com construções de ferrovias, estradas e redes de metrôs. Mas mesmo assim ainda continua sendo uma das economias mais baixas da Europa. E por fim temos a expansão da União Europeia e da OTAN, tratado militar liderado pelos Estados Unidos e que inclui quase todos os países desse bloco, incluindo o lado leste, a Europa Oriental e todos os países da antiga União Soviética. O que começa a se chocar com os interesses russos de se filiar à nova potência dessa região. A OTAN já incorporou vários países que até na década de 90 estavam sob influência russa. E quais eram esses países? Era a Bulgária, a República Tcheca, a Eslováquia, entre outros. Em 2009, foi a vez da Albânia e da Croácia ingressarem nessa organização militar.
e ainda há a possibilidade de futuramente incluir a Ucrânia nessa organização, e principalmente a Geórgia, e isso desagrada muito os russos. Além disso, a OTAN vem colocando bases militares na Polônia como um escudo de defesa contra a Ásia, o Irã, a Coreia do Norte, e os russos vêm interpretando isso como uma forma de agressão contra eles, como fosse uma forma para agredir exclusivamente ele, com o intuito de simplesmente conter a Rússia. É isso que eles acham sobre essa implementação de bases militares na Polônia. Em 2008, a Rússia vinha se recuperando da grave crise dos anos 90, isso graças ao aumento do preço do petróleo e do gás natural. A Rússia invadiu a Geórgia, iniciando repressão às suas populações que lá viviam. Além de invadir a Geórgia com o argumento de defender a etnia russa, que estavam sendo denigridas pelas suas comunidades rebeldes da Geórgia, a Rússia também queria declarar suas populações independentes. Isso foi negado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Resultado de um projeto de unificação continental pensado após a Segunda Guerra Mundial. A atual União Europeia teve seu início efetivo em 1957. 6 estados, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália, fundaram a Comunidade Econômica Europeia, CEE, conforme estabelecido no Tratado de Roma, mais conhecido como Mercado Comum Europeu, MCE. Foi criado com o objetivo de garantir a circulação de mercadorias, serviços e pessoas entre seus membros.